o que ela representa. Como síntese de nossa nacionalidade, saudemo-la em seu dia com devoção especial, fortalecendo nossas convicções de que ela é, além do símbolo da pátria, o símbolo do bem, da razão e da justiça. No dia de hoje, a bandeira será hasteada ao meio-dia. O horário diferenciado é para que, no seu dia, a bandeira nacional receba a luz do sol no seu momento de maior intensidade, seja o centro das atenções e não projete sombra sobre o solo pátrio. Prestigiam este evento o senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Walter Neigelstein, coronel Marco Dangui Pinheiro, presidente da Liga da Defesa Nacional Rio Grande do Sul, o brigadeiro Paulo Roberto Ferro e o professor Júlio Teixeira, ex-presidentes da Liga de Defesa Nacional do Rio Grande do Sul, as vereadoras Mônica Leal e comandante Nádia. Esta jornada cívica, a bandeira do Brasil na cidade de Porto Alegre, que hoje chega à sua 17ª edição, foi institucionalizada através da Lei Municipal 9988, aprovada pela Câmara Municipal no dia 5 de junho de 2006. Unidos pelo espírito cívico, cidadãos representando várias entidades da sociedade se reúnem para reverenciar o símbolo da União Nacional, a representação de nossos ideais como nação, do legado de nossos antepassados e de nossa fé no futuro. Convidamos a todos os presentes a cantarem o hino nacional.
verde da cor dos mares e das florestas que embelezam a nossa terra brasileira, azul como o céu infinito em que abre os braços lúcidos o Cruzeiro do Sul, branco da pureza, dourado como o sol que alegra o espaço e fecunda os campos, a nossa bandeira retrata nas suas cores as supremas maravilhas do universo. Brasileiros do Sul ou do Norte, qual de nós não estremecerá de orgulho a sua glória? Qual de nós não vibrará de entusiasmo ao senti-la aclamada pelos outros povos? Qual de nós não se comoverá vendo-a desfraudada em país estranho ou não se sentirá capaz das maiores audácias para defendê-la de uma afronta e livrá-la de uma derrota? A nossa bandeira é como um palio confraternizador sobre a cabeça de todos os brasileiros. Unamo-nos para honrá-la na sua grandeza. Esforcemo-nos para que a sombra da nossa bandeira só nasçam e se desenrolem belas ações. Que ela pacifique gentes inimigas, quer tremule nos mastros sobre as águas inquietas, quer penda na cidade sobre os telhados abrigadores do homem. Que ela, que tem na cor a sugestão da esperança, sorria ao estrangeiro em doce acolhimento, acenando-nos a todos para um futuro bonançoso e amplo. Convidamos para fazer uso da palavra o presidente da Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul, Coronel Marco Dangui Pinheiro. Senhor presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Walter Nagelstein, vereadoras Mônica Leal, comandante Nádia, ex-presidentes da Liga de Defesa Nacional, brigadeiro Paulo Roberto Ferro, professor Júlio Teixeira, meu caro amigo, ex-prefeito de Cacequi, aquele grande município da região central de Porto Alegre, meu caro amigo Almeida, Gil Almeida, senhores integrantes das associações que compõem a Liga de Defesa Nacional, os compatriotas aqui presentes, reverenciando neste dia 19 o maior símbolo da nossa pátria, senhoras e senhores. Em 19 de novembro é comemorado o Dia da Bandeira do Brasil, o mais significativo símbolo da nação brasileira. Tem uma longa e gloriosa história ao nosso pavilhão. Desde a chegada dos portugueses em nossas praias até hoje, 13 versões representaram o território e seu povo. No período colonial, as bandeiras adotadas representavam a administração da coroa portuguesa. Com a independência, em 1822, o imperador Dom Pedro criou, em 18 de setembro daquele ano, a bandeira imperial do Brasil com as formas que até hoje ostenta. Retângulo em verde, contendo um losão em amarelo e ao centro o escudo das armas do Brasil. Após a proclamação da República, foi instituída definitivamente o Pavilhão Nacional, em decreto de 19 de novembro de 1889. A mudança no aspecto visual da bandeira, na transição do Império para a República, foi muito pequena e tem significado. Somente o escudo das armas foi substituído pela esfera azul ornada de estrelas, cada uma representando um estado da federação e com a forma das constelações do céu do Rio de Janeiro, às 8h30 do dia 15 de novembro de 1889, data da proclamação da República. Hoje são ao todo 27 estrelas, 26 representando os estados e uma correspondendo ao Distrito Federal. Ao todo, 196 anos transcorreram desde que esse manto sagrado passou a representar os brasileiros e seu território, e desses 129 anos na versão republicana a definitiva. A história de um povo, de uma civilização, se formou e se impôs entre as demais nações, se impôs por suas conquistas, por seus feitos, pela trajetória que percorreu e percorre até hoje.
A bandeira nacional a ser hasteada e desfraldada hoje sobre este imenso território brasileiro induz a união dos compatriotas de norte a sul, de leste a oeste. Nesses tempos de muitas esperanças no seio da sociedade brasileira, de mudanças radicais no cenário político e de confirmação de valores, os brasileiros podem se voltar para este símbolo da pátria e tomar inspiração na perenidade e força de sua presença sobre o território. Inspiração para acreditar que nós, brasileiros, temos discernimento e talento para retomar o projeto de nação, cujo caminho sofreu algum desvio ao longo do tempo, mas que podemos, sim, retomar o rumo e formar um ambiente acolhedor e promissor para os filhos e filhas desta terra. Este é o sentimento, este é o propósito. A união dos brasileiros em torno de seu maior símbolo e de suas cores representativas, o verde e amarelo. Cores do Brasil. Neste dia 19 de novembro, nós, brasileiros, prometemos solenemente cumprir este juramento. Olavo Bilac, o idealizador e um dos fundadores da Liga da Defesa Nacional, entidade centenária que difunde o civismo e o patriotismo, legou-nos a oração à bandeira, um dos mais belos textos sobre o símbolo sagrado. Concluiu a oração com a frase famosa: "Bendita sejas para sempre, bandeira nacional". Eu concluo com uma frase que designa a Liga da Defesa Nacional: a alma de uma nação é o espírito patriótico do seu povo. Meus senhores, minhas senhoras, meu caro presidente da Assembleia da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, esse texto eu li o ano passado neste mesmo local. Nessas mesmas condições, alterei algumas frases. Eu tinha dito que naqueles momentos de incertezas que nós vivíamos, então em 19 de novembro de 1917, hoje se transformaram em momentos de esperança. Esperança que o Brasil retome o seu rumo. Que o Brasil retome o impulso de crescimento e desenvolvimento de sua civilização. E que as lições que nós todos, as nossas elites, os nossos políticos, a estrutura do Estado brasileiro, o seu povo, em todas as suas dimensões, em todo o seu corte vertical. A consciência que nós tomamos nesses últimos 5 anos no Brasil, eu não imaginei ver em vida. E esta é o grande traço da esperança que nós temos. Os brasileiros retomaram o projeto da sua nação nas suas mãos. E nós não podemos esquecer isso e jamais, em nenhum momento, deixar de dar continuidade a esse processo. O Brasil é dos brasileiros e são os brasileiros que constroem a sua nação, e nós, brasileiros, determinamos o que nós queremos de nossos administradores, do Estado que montamos, de toda a estrutura que foi organizada para conduzir o processo social e econômico da montagem do Brasil. Esta, eu acredito que seja a grande lição. Quando eu falo um Estado, uma nação promissora e acolhedora, esses dois termos definem exatamente esse sentimento. Acolhedora no sentido de propiciar aos brasileiros a segurança necessária para que vivam em paz e desenvolvam seus projetos. E promissora no sentido de que esses projetos tenham o necessário respaldo das nossas elites, dos nossos políticos, para que se desenvolvam plenamente. Ou seja, que os brasileiros consigam nascer, se desenvolver, se formar e criar o seu empreendimento, a sua atividade e gerar a sua família de forma satisfatória, de forma alegre, construtiva. Um país sem divisões, sem ranços, sem preconceitos. E nós sim podemos fazer isso. O Brasil é um país miscigenado. Nós nos misturamos todos as cores e etnias do mundo inteiro. Nós somos um país religioso e precisamos respeitar isso na nossa população.
Nós somos um país constituído de gente musical, ritmista. É outro traço que precisa ser muito bem respeitado pelos brasileiros. Nós somos alegres. Até o jeitinho brasileiro ser bem condicionado é um grande traço que nós precisamos respeitar. E neste dia 19 de novembro, a mensagem que o presidente da Liga traz aos senhores é no sentido de retomarmos esse projeto, de esquecermos ou colocarmos no seu devido lugar as contradições, os embates, os radicalismos que nós tivemos que adotar para chegar onde nós chegamos. E agora pensar no Brasil dos brasileiros e construir uma nação para nós brasileiros. E que a bandeira nacional, esse símbolo que vem desde 1822, é o mesmo símbolo, tanto no Império quanto na República, exatamente igual, só muda o centro. Que ela represente, que ela simbolize esse novo movimento, esse novo momento, essa nova visão de nós todos brasileiros. Nós que já somos avós, quem está construindo nesse momento a estrutura do país e os nossos netos que estão nascendo. Que nós possamos entregar a eles um país mais acolhedor e mais promissor. Meus senhores, parabéns a todos pelo dia do seu símbolo maior. Parabéns a todos os brasileiros. Muito obrigado. Convidamos a fazer uso da palavra o senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Walter Nagelstein. Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado. Um dia muito especial para todos nós. Eu quero cumprimentar as minhas queridas colegas, a vereadora Mônica Leal, nossa vice-presidente da casa, futura presidente agora a partir do mês de janeiro, e a minha colega de partido, vereadora comandante Nádia. Quero saudar o nosso coronel Dangui, presidente da Liga de Defesa Nacional, e agradecer pelas palavras do coronel, e agradecer a presença entre tantas distintas pessoas que aqui vêm, e eu fico muito feliz que nós possamos encher a nossa Praça das Bandeiras hoje aqui, do brigadeiro Paulo Roberto Ferro, do professor Júlio Teixeira, que são ex-presidentes da Liga de Defesa Nacional, do meu querido amigo conselheiro, ex-presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Dr. Sandro Pires, que aqui vem para engrandecer o nosso ato também. E agradecer ao capitão de corveta André Câmara, representando a Capitania dos Portos. Aliás, eu me lembro de Marcílio Dias, que em Paissandu, aqui no Uruguai, desfraldou sobre a torre da igreja a bandeira brasileira. E um dos tantos embates que passaram para a história da construção desse nosso país. A gente estuda lá nos bancos escolares o que é uma nação. Uma nação é um povo, é uma língua e é um território. Nós somos esse povo. Nós somos o povo brasileiro no território do Brasil, com a nossa língua portuguesa e com os nossos símbolos pátrios. Não há quem não se emocione ao ver em qualquer circunstância, em qualquer momento ou em qualquer desafio, o hasteamento da nossa bandeira e o nosso hino brasileiro. Aliás, aquele que não se emociona sequer deve ter o direito de ser filho desta mãe tão generosa que é a pátria, nossa querida, nossa amada pátria do Brasil. Como disse o coronel Dangui, aqui está o verde das nossas matas, as nossas riquezas, representadas no amarelo, do nosso ouro, poderemos dizer até aqui no Rio Grande do Sul, dos nossos trigais, por que não? Representado nesse amarelo. O azul do nosso firmamento e da nossa Amazônia Azul também, que hoje tanto valorizamos, as nossas estrelas do nosso firmamento, num dia tão bonito, mas que também representam as nossas 27 unidades da Federação. Enfim, este é o nosso símbolo que todos nós devemos não só homenagear, honrar, como fazemos no dia de hoje, mas nos sentirmos a cada dia desafiados por aquilo
que aqueles nossos antepassados, concidadãos brasileiros, fizeram escrever no centro da nossa bandeira. Ainda hoje, nesta bandeira que é nossa, verde, amarela, azul e branca, nós precisamos perseguir aquelas palavras que ali estão esculpidas: ordem e progresso. Foram os valores que os idealizadores da República almejaram para nós em 1889. Não desconheçamos o Brasil de antes, porque eu, que sou um grande admirador, especialmente de Dom Pedro II, considero que são um dos maiores brasileiros da nossa história. Portanto, o Brasil é de todos nós. Era de antes do Império, é depois da República e será do futuro, como disse o coronel Dangui, dos nossos filhos. E este Brasil é que nós precisamos lutar. Parece sim que vivemos uma nova alvorada. Queira Deus que essa alvorada nos coloque no norte dos nossos horizontes essa bandeira pátria, com estes valores que inspiraram lá atrás aqueles que a construíram, e que a gente consiga legar às futuras gerações, aos nossos filhos, esse Brasil que tem tudo, que tem tantas riquezas naturais, que tem um povo tão maravilhoso e que precisa, que pode e que deve ser o grande Brasil justo e desenvolvido que todos nós sonhamos e que todos almejamos. Idolatrar, respeitar, honrar a nossa bandeira não é, como dizem alguns, patriotada, não é, como desqualificam alguns, chauvinismo, muito antes pelo contrário. É uma obrigação cívica, é uma obrigação moral, é uma obrigação ética, é um dever de cada brasileiro. E é um dever que nós devemos plantar no coração das futuras gerações, para que a gente, de novo, e ao concluir, construa este Brasil que o nosso território, com todas as suas riquezas, merece e precisa do nosso povo. Celebremos a nossa bandeira, celebremos o dia de hoje e continuemos a construir o Brasil que todos nós merecemos. Muito obrigado. Convidamos a todos os presentes para cantar o hino da bandeira.
Agradecemos a presença de todos e o apoio do Poder Público Municipal e Estadual, principalmente através da IPTC e da Brigada Militar, que darão segurança à nossa caminhada. Convidamos a todos a se dirigirem ao portão central de acesso da Câmara Municipal para darmos início à 17ª Caminhada da Bandeira. Bom dia. Que tu pensa, vou ficar... Vocês fazem uma, eu faço 4. Eu não conheço. Quantos caras vêm nesse carro? Não, é uma deles. Eu tenho 2 gatos, eu chego em casa, um gato que me atacaram. Porque os animais não agridem. Mas o Rio de Janeiro, dia 20 de novembro, é feriado por causa do dia da Consciência negra. Então, Ele sabe. não, eu sei. Aí o feriador começa na quinta. Onde é sombra de guerra? Aquele namoro ali, sabe qual é que é? Um está esperando que o outro morra para herdar o que tem. Eita, boquinha que não merece nada. Vamos lá. Postar no YouTube. Devolveu o pá.
Eu podia caminhar só na parte. E olha só, agora são 11h10. Olha lá, eu já vi do seu. Ô, louco, água, Renato. Danilson. Estou entregando aqui a presença do general Mioto, presidente da Liga da Defesa Nacional, Marco Dangui Pinheiro. Nós tivemos a presença das forças militares, as forças do Exército, o comandante das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, do Comando Militar do Sul, é o general Mioto. E nós, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. E nós tivemos, então, diversas atividades do senhor comandando junto à Liga da Defesa Nacional. Eu tenho aqui a honra de lhe presentear, então, uma série de DVDs e eventos que o senhor e a sua tropa participou, né? O desfile de 7 de setembro, a troca da guarda da Pira da Pátria, a missa da Pátria, a visita do senhor lá na Força Expedicionária Brasileira, o acendimento da chama simbólica da Pátria, a 81ª Corrida do Fogo Simbólico na Liga da Defesa, a homenagem da Câmara Municipal de Porto Alegre, a abertura da Semana da Pátria da Liga da Defesa, a homenagem da Assembleia Legislativa, o encerramento da Semana da Pátria. Isso foi aquele evento daquele menino que o senhor prestigiou, viu, uma coisa muito bonita, né? E as homenagens que aconteceram por conta do centenário do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul na comenda do estandarte. Tá? É uma honra servir sempre às Forças Armadas. Te agradeço, quero destacar aqui o Coronel Dangui, que é o presidente da Liga, que vem fazendo um trabalho extraordinário. Um trabalho que nunca foi feito aqui em Porto Alegre. Então, o Coronel Dangui, ele se esforça por demais, ele vive corpo e alma com esse evento, com todos os eventos, com patriotismo. São coisas que estão sendo esquecidas, mas o Coronel Dangui, graças à sua formação militar, nosso instrutor na Academia Militar, ele tem levantado uma bandeira. É o Coronel Dangui que merece as nossas ideias. Com certeza. O senhor pode falar alguma coisa? Parabéns. Gostaria que o senhor falasse alguma coisa. General Mioto, a minha satisfação de estar vivendo um momento tão significativo da gente fazer uma sagração do nosso símbolo. Mas eu digo com toda a vida, eu gostaria que aqui tivesse 50 mil pessoas, 50 mil brasileiros, pensando como nós pensamos. E creio que esse trabalho que está sendo feito, que eu penso nisso, é fazer as pessoas acreditarem nesse valor. O valor do patriotismo, dos nossos filhos, do nosso valor. Brasil é a nossa pátria, é a nossa terra. Eu, quando fui ser instrutor, com muita satisfação, acho que a realização do instrutor é ver seus subordinados, seus instruendos passarem por ele. E justamente ter transmitido alguma coisa, eu sei que transmitiu isso aí, continua acontecendo a mesma coisa, não tem nada. E a satisfação de ver que nós continuamos trabalhando em cima do mesmo mundo. E é assim que nós vamos construir o nosso Brasil. Acho que o Brasil deu uma guinada importantíssima, voltou para um lugar da onde nunca devia ter saído e agora vai depender do que nós fizermos. Eu já vi vários pareceres seus, vários pronunciamentos seus nesse sentido, inclusive da preservação da nossa instituição, que ela foi sempre um esteio, continua sendo um esteio. E nós temos que saber disso e saber conviver com isso. E não deixar nunca esse valor também exterior. Começa por nós valorizarmos o nosso nacional. Estamos no Dia da Bandeira, dia 19 de novembro de 2018. E eu já fiz esse trabalho com o general Mourão, com o general Pujol e agora também com o general Mioto. É sempre uma honra.
Muito obrigado. Obrigado, Gui. Obrigado. Isso aí. Felicidade. A presente solenidade militar destina-se a realizar o culto à bandeira nacional em comemoração ao seu dia, na guarnição de Porto Alegre, e realizar a entrega de bandeiras a escolas afiliadas. Solicitamos a todos que ocupem os lugares que lhes foram destinados e coloquem seus aparelhos eletrônicos no modo silencioso ou desligado, por gentileza. Presente no local da formatura, o excelentíssimo senhor general de Exército Geraldo Antônio Mioto, comandante militar do Sul, acompanhado dos excelentíssimos senhores general de divisão Márcio Veloso Guimarães, comandante da 3ª Região Militar, general de brigada Carlos André Alcântara Leite, chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Sul, general de brigada Luiz Carlos Rodrigues Padilha, assessor de Relações Institucionais do Comando Militar do Sul, senhor coronel da Brigada Militar Mário Yukio Ikeda, comandante-geral da Brigada Militar, senhor coronel Marco Elias Dangui Pinheiro, presidente da Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul, e o subtenente Felipe Belo Bastos, adjunto de comando do Comando Militar do Sul. Serão prestadas as honras militares ao comandante militar do Sul. Comandante da tropa, apresentando a tropa pronta. Tropa apresentada, prossiga. A bandeira nacional desperta em cada brasileiro sentimentos nobres de amor à pátria, espírito de renúncia, consciência do dever e de coragem. É o símbolo da nação que, em tempos de guerra ou de paz, une pessoas, aproxima cidadãos, fortalece crenças, condena o egoísmo e exalta o civismo. A bandeira do Brasil consolida nossos sentimentos de nacionalidade, abnegação e respeito pelo país. Amar e cultuar a bandeira significa amar nosso torno natal, nossa gente, nossa história, nossa pátria. O pavilhão nacional ocupará local de destaque à frente do dispositivo.
encontram-se em posição de destaque, conduzidas por integrantes da Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul, as 12 bandeiras históricas do Brasil, que representaram a nação desde o seu descobrimento até a proclamação da República em 1889. Hoje, ao meio-dia, em todas as regiões do Brasil, se hasteia no topo do mastro principal o maior símbolo da nação brasileira. A bandeira nacional representa a saga daqueles que lutaram pela independência e simboliza ainda a imensidão do território e todas as riquezas naturais. O general Mioto, comandante militar do Sul, realizará o hasteamento do pavilhão nacional. O Tenente-Coronel Marcos, da 3ª Região Militar, fará a leitura da ordem do dia do Comandante do Exército, alusiva à data. Bandeira do Brasil, ninguém te manchará. Teu povo varonil, isso não consentirá. Bandeira do Brasil, símbolo síntese dos valores da nação
e de suas riquezas transcende etnias e credos e, por séculos, tem norteado a caminhada de um povo guerreiro e varonil. Sua evolução retrata a própria história do país, tendo testemunhado a gênese nacional em 1500, a glória nos Montes Guararapes, onde a união de raças forjou a nacionalidade brasileira para a expulsão do invasor holandês em 1648, a independência em 1822 e a proclamação da República em 1889. Serviu de baluarte contra a desunião interna, fortalecendo a identidade nacional e consolidando o elo indissolúvel entre brasileiros e brasileiras das mais variadas matizes étnicas e culturais. Nesse símbolo nacional estão espelhadas as crenças dos cidadãos na liberdade democrática, no respeito à lei e à ordem e no amor, à paz e à fraternidade. Tremulando a altaneira no alto dos mastros dos quartéis, nas escolas e nos longínquos pelotões de fronteira, fixada nas viaturas, blindados e aeronaves, ou ostentada com orgulho na farda daqueles que, em operações, honram o juramento de ofertar a vida em sua defesa. A bandeira inspira, motiva e fortalece, trazendo esperança e fé para todos que a contemplam e que alcançam seu significado. As riquezas minerais e a vastíssima biodiversidade nela representadas pelo verde e amarelo das casas imperiais dos Bragança e Habsburgo-Lorena, bem como o azul do céu, dos rios e dos lagos, apontam para a vocação de grandeza desse povo cordial e reforçam a nobreza da missão dos soldados de Caxias, de defender a pátria amada. As estrelas, posicionadas como em 15 de novembro de 1889, dia da proclamação da República, relembramos a importância e o papel destacado de cada unidade da Federação na construção da ordem e do progresso do país, essenciais à consolidação de um Brasil fortalecido no cenário regional e internacional. Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz. Que no dia de hoje toda a nação brasileira se una, mais uma vez, deixando de lado preconceitos e individualismos para reverenciar esse querido símbolo da amada terra do Brasil. O subtenente José Eduardo Freitas da Silva, da Base de Administração e Apoio da 3ª Região Militar, praça mais antiga e de comportamento excepcional, realizará a incineração das bandeiras consideradas inservíveis. Velhas bandeiras, que por muito tempo tremularam nos mastos de nossos quartéis, escolas, repartições públicas e praças esportivas, irradiando por intermédio de suas cores vivas e de seu simbolismo o patriotismo, a esperança e a fé nos destinos do Brasil. Agora, desgastadas pelo tempo, elas são incineradas nesta pira, cercadas pelo respeito e admiração de todos nós. Missão cumprida. Suas cinzas voltarão à terra, e a terra irá incorporar-se como mais um componente impregnado de amor ao Brasil. Estas velhas bandeiras foram substituídas por outras mais novas, que hoje tremulam, belas e altaneiras, como marca mais autêntica e expressiva de nossa soberania. A substituição das bandeiras pode ser comparada à sucessão de gerações, as quais vêm conquistando a liberdade e desenvolvendo o nosso país com honra, valor e determinação. Antes de desaparecerem, entretanto, transmitem aos seus filhos este contínuo e precioso legado. Agora,
é a vez desta geração contribuir com responsabilidade e espírito solidário para o desenvolvimento e integração da pátria brasileira. As velhas bandeiras, o nosso respeito, a vossa gratidão e o nosso adeus. Será entoado o hino à bandeira, letra de Olavo Bilac e música de Francisco Braga.
será realizada a entrega de bandeiras nacionais às escolas afiliadas. Convidamos as representantes das escolas a ocuparem seus locais no dispositivo. O general Mioto, comandante militar do Sul, acompanhado do general Veloso, comandante da 3ª Região Militar, e do coronel Dangui, presidente da Liga da Defesa Nacional do Rio Grande do Sul, farão a entrega dos exemplares do pavilhão nacional às representantes das escolas afiliadas. Foram agraciadas com o exemplar do pavilhão nacional as seguintes instituições: Escola Municipal de Educação Infantil de Umanabé, representada pela senhora Marta Barbosa Castro. Escola Municipal de Educação Infantil Mamãe Coruja, representada pela senhora Loreni Gonçalves. E a Escola Vinícius de Moraes, representada pela senhora Nádia Silvestre Gonçalves. Convidamos as autoridades e as representantes das escolas agraciadas a retornarem a seus locais no dispositivo. Comandante militar do Sul fará uso da palavra. Ordem a tropa, vamos relaxar a posição, tem muito sol. General Veloso, comandante da região, General Leite, General Padilha, Coronel Miqueda, comandante da nossa Brigada Militar do Estado. Coronel Dangui, presidente da Liga de Defesa Nacional. Senhor Jorge Krieger, presidente da Associação Nacional de Veteranos da FEB. Senhores oficiais, senhores subtenentes, senhores sargentos, senhores cabos, senhores soldados da Marinha do Brasil, do Exército, da Força Aérea, da nossa Brigada Militar, de ontem, de hoje e de sempre, integrantes da Liga de Defesa Nacional, muito obrigado por estarem aqui. Primeiro, quero agradecer ao Coronel Dangui pelo trabalho que ele vem realizando frente à Liga de Defesa Nacional. Um trabalho perseverante, um trabalho coordenando, congregando diversas entidades em defesa da pátria, do patriotismo, do nosso Brasil. Muito obrigado, Coronel Dangui. Contamos sempre com o seu apoio, com a sua tranquilidade, com a sua organização. Estamos juntos. Estamos juntos. Meus senhores, eu não iria falar no dia de hoje, porque o comandante do Exército já emitiu uma ordem do dia. Porém, ontem eu fiquei chocado, abismado, triste, lendo um dos jornais de maior tiragem do sul do Brasil. Ontem, quando a nossa Brigada Militar do Estado comemora 181 anos de criação, uma brigada que protege o seu povo, que protege as pessoas de bem, que até 1 ou 2 anos atrás também tinha em seus quadros os bombeiros militares.
uma brigada que protege o seu povo. Ontem, ela foi profanada, ela foi desmerecida, ela foi ultrajada, e a brigada não merece isso. Foi qualificada como uma organização racista, uma organização que o seu povo teme. Isso não é verdade. Coronel Biqueira, nós estamos juntos, nós trabalhamos juntos em várias operações desse ano. E a Brigada Militar não é nada disso. É uma organização disciplinada, que mantém a hierarquia, a disciplina. É uma organização adestrada, que protege o povo gaúcho. É um exemplo para as outras polícias militares. Fiquei muito triste. Como também fiquei muito triste há mais de um mês atrás, quando lá em Rio do Sul, em Santa Catarina, foi pichado uma placa com os veteranos da Segunda Guerra Mundial. Veteranos, voluntários, jovens, que foram realmente combater o fascismo, o nazifascismo, nos campos de batalha da Itália. Foram 25 mil homens. Cerca de 800 nunca mais voltaram para o seio de suas famílias. Aqueles foram combater o fascismo, e não como alguns que se dizem que estão combatendo. Aqueles deram a sua vida. Também eu fico triste. Semana passada estive aqui na Redenção, e logo à frente dos senhores tem um monumento próximo ao chafariz, monumento aos mortos na intentona comunista de 35. Um monumento destruído a maretas, a martelo, destruído por vândalos, pessoas que não conhecem a história, que não valorizam os seus heróis, homens que foram mortos na calada da noite sem poder se defender. Então, Coronel Biqueira, eu não ia falar, mas eu acho que a Brigada Militar merece o nosso apoio, a nossa consideração. Conte com o nosso apoio, Coronel Biqueira, com todos os homens e mulheres que fazem parte da família Brigadeiro. Eu quero ouvir agora um Brasil acima de tudo, mas muito forte. Pode a tropa acessar-o à vontade. Tropa! Brasil! Acima de tudo! A bandeira nacional retornará ao seu local em porta. Encerrando a presente solenidade, serão prestadas as honras militares à mais alta autoridade e, a seguir, o comandante do grupamento apresentar-se-á por término de formatura.
Apresentando a tropa por término de solenidade. Tropa apresentada. Parabéns pela apresentação e pelo canto com ele. Está encerrada a solenidade alusiva ao Dia da Bandeira. O comandante militar do Sul agradece às autoridades e convidados que, com suas presenças, abrilhantaram esta formatura e deseja a todos uma ótima tarde. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga.